Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do canal 420 Geossegundos. Hoje eu tô trazendo uma dica que eu acho que é imperdível e para quem gosta do assunto, né, para quem gosta de movimentação política e para entender um pouco dos bastidores do que acontece nas políticas, nas decisões partidárias, nas decisões de governo, né? E eu vou fazer uma indicação aqui, eu não tenho nenhum mérito, nenhum ganho com isso, mas eu vou fazer a indicação de um documentário em formato de podcast que está disponível no Globoplay, ele é gratuito, inclusive, que é sobre Collor versus Collor. Ele é um documentário que traz à tona muitos bastidores e nuances que aconteceram por trás das cortinas, por trás dos fatos, das mídias, dos fatos relevantes, que eu digo, dos fatos que foram publicizados, dos fatos que foram aos jornais. É um documentário muito robusto, muito envolvente, muito intrigante, e ele desnuda um pouco de como é a nossa política, que aconteceu lá nos anos 90, né, o impeachment do Collor, mas que ela é pertinente e atualmente ainda assim muito real, muito próximo do que foi relatado nesse documentário, que é muito gostoso de ouvir para quem gosta desse assunto. Vou passar aqui a vinheta e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá. Para quem não está muito familiarizado com política e às vezes não está muito contextualizado com a história do nosso país, e eu considero isso normal, haja visto que eu tenho dado aula de história para alguns adolescentes e eles não sabem muito do nosso passado. O Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito democraticamente no nosso país, após um longo período de governos militares, né? De uma intervenção militar que aconteceu no nosso país. E o Collor foi eleito pelo voto democrático direto, diferente de Tancredo Neves, que foi eleito pelo voto indireto. O Collor, ele se elegeu com uma proposta de modernização, de juventude, de renovação, né, de um mainstream político que estava muito vinculado aos militares, muito vinculado ao Partido Arena, que fazia uma metamorfose naquele momento, ao MDB. Só que também a gente tem, junto à eleição desse jovem presidente, um dos maiores escândalos, né? Um dos maiores não, porque a gente conseguiu, infelizmente, na nossa democracia, produzir maiores ao longo do tempo. A gente é testemunha deles, infelizmente. Mas foi o que a gente pode chamar de o primeiro grande escândalo de corrupção do novo período democrático e que vem a culminar no seu impeachment, né? O presidente Collor acabou enfrentando diversas situações, e principalmente as situações que são trazidas nesse documentário é que é interessante, porque o documentário Collor versus Collor, ele não foca, né, exclusivamente apenas em relembrar fatos políticos ou acontecimentos políticos. Ele traz muitos bastidores e episódios do por trás das cortinas, como eu falei anteriormente. Ele traz uma análise profunda. E aí a gente consegue entender esse período da nossa história do nosso país, porque o documentário, ele mostra para nós algumas motivações, principalmente familiares, estratégias e consequências dessas movimentações familiares, movidas por questões. É incrível, ao ouvir o podcast, o documentário, em formato de podcast, é assustador a gente perceber que a história da nossa república se moldou por uma situação familiar. Mas é isso que é relatado, isso que é comprovado numa bela pesquisa que é feita pela equipe de jornalismo. E, enfim, o documentário é um prato cheio para quem estuda a história do Brasil, para quem quer entender o processo histórico da formação política do Brasil, a geopolítica brasileira, a geopolítica partidária, como se dá as disputas na República, as disputas internas na política, e
é interessante que tudo que aconteceu lá nos anos 90, naquele período, ecoa profundamente até hoje. É um documentário que vale muito a pena, eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês ouvirem. Ele é longo, se eu não me engano, são 5 ou 6 episódios. De cada episódio é longo, é em torno de 1 hora cada episódio, mas vale a pena. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Curtam, sigam, compartilhem, comentem. Obrigado por estar apreciando aí o conteúdo dos 420 geosegundos. Um abraço.